O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. O tema desta noite, nessa Semana Nacional da Família, nos ajuda a pensar na experiência do amor dentro do matrimônio. Só que o amor, muito mais do que numa condição de relação, e aí no que diz respeito homem e mulher, ele pode ser também ampliado para as relações, por que não, no que diz respeito aos filhos, aos amigos, aos parentes e também à vida de comunidade. Por isso, nessa celebração, nós queremos ultrapassar a temática do amor, daquilo que é apenas um sentimento, que é muito mais do que isso, pensar no amor ultrapassando, quem sabe, a dimensão da fantasia, porque a gente fica apenas naquela realidade, poderia ser assim, poderia ser daquela outra maneira, meio que fantasiosa, ou até mesmo dentro de possíveis ilusões. Mas eu gostaria de aprofundar com vocês a temática do amor no que diz respeito ao seu extremo, e aqui o extremo naquilo que diz respeito à morte. Por que não? Até que a morte os separe, não é? Mas amar no que diz respeito à doação de vida, à entrega. E aqui morrer não significa apenas uma ausência física, mas morrer enquanto doação, dedicação e entrega. E aí a gente faz valer da imagem do Evangelho de hoje, o grão de trigo que cai para produzir mais frutos. Então, dentro dessa ideia, então, do morrer de amor. Você já viu essa expressão, né? Morrer de amor. Só que pensar também nesse morrer de amor, aí associando, por que não, quando perdemos um ente querido. Você já encontrou, creio eu, na sua experiência de fé e nas suas relações, aqueles casais, por exemplo, quando perde uma pessoa, um membro, não é? Sobretudo quando são idosos, e depois passa algum tempo, e um tempo curto, vem a outra parte, vem a falecer. Você já encontrou isso, creio, não é? E aí nós entendemos que esta perda, ela está ligada a uma síndrome do coração partido. Síndrome do coração partido, ou seja, é quando existe essa perda de um ente querido, no que diz respeito a um trauma emocional. Mas o padre não quer atribuir apenas essa síndrome hoje, nesta noite. Mas eu quero pensar convosco naquilo que remete, então, os estágios ou passos ou indicações para esse morrer de amor. E aí, então, quando a gente pensa esta morte enquanto entrega, essa oferta, enquanto essa oportunidade de gerar frutos, eu gostaria então de usar a expressão que não é morrer de amor, mas o viver de amor. Porque eu só morro a partir do momento que eu vivo, a partir do momento que eu me entrego, que eu me oferto. E viver de amor usando de 2 textos, para ir pensar numa experiência de morte, de entrega, de oferta. Viver de amor a partir da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo.
nos capítulos 12 e 13, que, por sinal, lá na carta do Papa Francisco, na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, no capítulo 4, o Papa vai desenvolver muito bem aquele famoso texto de São Paulo, aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. O amor não guarda rancor, não é vaidoso, não se ensoberbece, suporta tudo, crê tudo e desculpa tudo. Então a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e 13, revelam profundidades, indicações, perspectivas, atos muito concretos daquilo que nós podemos vivenciar no que diz respeito às relações homem e mulher, no matrimônio, as relações com filhos e as relações também, por que não, de amigos e ao mesmo tempo na vida de comunidade. Então, aprofundando esse primeiro texto, o que nós temos? Pegando algumas indicações. Primeiro, quando São Paulo diz que o amor é paciente, e aí pensemos que a paciência aqui é aquela situação da pessoa que não se deixa levar por impulsos interiores e transformando-os em algo exteriores. Aquela perda da paciência enquanto brutalidade, enquanto agressão. A pessoa paciente, ela evita a agressão, ela é lenta para a ira, é moderada, tem até uma postura, podemos dizer assim, passível, no que diz respeito a uma docilidade. Não é que fique estática, mas é dócil para as atitudes. E aí, claro, a paciência, ela vem acompanhada de um querer o bem do outro. Aí quando São Paulo diz que o amor é benfazejo, que é a única palavra que aparece na Bíblia, essa expressão, dizendo que o amor é benfazejo, é naquilo que diz respeito à promoção do outro. Então, quando o amor, ele acontece naquilo que remete a um serviço, a uma atitude de serviço, eu quero promover o outro, para ele ser melhor. Então, por isso, quando nós pensamos lá no matrimônio, que o amor não é para ser feliz, mas é para fazer o outro feliz, porque eu quero promover aquela parte ao qual, então, eu assumi no que diz respeito a uma vida a dois. Ou quando promovo os filhos, ou quando os filhos promovem a atitude de serviço num cuidado, por exemplo, para com os pais. Então a promoção do outro é um grande caminho também de que o amor passa, porque daí a gente sai daquilo que ele é o egoísmo, daquilo que é o fechamento, daquilo que o amor não deixa se envolver pela vaidade, não é? E aí por isso, paciência, dentro da ideia de um contexto do que o amor é benfazejo, eu promovo o outro, eu vou exercendo atitudes de amabilidade. O que é isso? É aquilo que vai ativando em relação a mim e em relação ao outro, naquilo que remete a uma experiência de cuidar do outro. Quando eu vou exercendo amabilidade, por exemplo, eu não sou áspero, eu não sou rígido, eu não mostro duro, eu sou firme em algumas atitudes, mas não grosso e pedante. Não uso de superioridade para impressionar, pelo contrário, eu uso de docilidade, de humildade para aproximar. Aí então o amor, sobretudo, ele é desprendido, ele não procura os interesses pessoais, não é? Ou seja, eu me realizo, pelo contrário, quero a realização do outro. Não cuido apenas daquilo que é meu, mas daquilo que é nosso. Por isso é importantíssimo conjugar sempre o verbo, não é? Naquilo que remete ao plural. Nós, a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas relações, os nossos amigos, saindo do eu e indo para o nosso. Por isso nós pensamos também no contexto de uma cortesia. Queridos irmãos e irmãs, é importante observar essa realidade do ser cortês como uma escola da sensibilidade. Eu cuido do outro, não é? Eu manifesto amor ao outro naquilo que remete a uma oportunidade de gerar vínculos. Quando eu cuido do outro, eu cultivo os nossos laços, eu crio relações, eu ao mesmo tempo construo essa experiência de passando de um sentimento para uma razão, eu acompanho. Por isso nós poderíamos até afirmar que o amor
é uma grande obra de arte jamais terminada, e ela exige ser continuada. Então, o amor é uma obra de arte jamais terminada, exige então uma continuidade. E quando eu continuo algo iniciado, eu acompanho, eu estou junto, eu tenho interesse pelo outro. A preocupação, queridos irmãos e irmãs, ela exige, por exemplo, tempo, não é? Gastar tempo para o outro. O acompanhamento é um sinal, sobretudo, daquilo que remete a se preocupar-se em querer saber como o outro está, em dar satisfação, não é? É interessante quando, nas relações, sobretudo de filhos, eu digo, olha, estou aqui quando vai viajar, já cheguei, não é? Ou vou pegar o ônibus tal hora. Não é assim? No que diz respeito a dar satisfação aonde está. Claro que tem um grau da confiabilidade, mas eu dou satisfação ao outro. Ao mesmo tempo elogio, eu escuto, enfim, não é? Aí eu apresento a vocês, dentro de um contexto desta preocupação, deste acompanhamento, tomar bastante cuidado com uma palavra que me incomoda às vezes, que é negligência. O que é negligenciar? Essa palavra, ela consiste em terminar logo as coisas, de qualquer modo, sem preocupação. E aí acaba deixando-se levar pelas tarefas como um peso. Cuidado naquilo que remete a fazer por acaso eu vou e faço. E aí, junto com a negligência, assim, não se comprometer muito, existe uma outra palavra que incomoda. Desculpa usar até um termo muito chulo, mas é aquela expressão, o dane-se. Você já ouviu isso algumas vezes, né? Ah, não quero nem saber, dane-se, não é? Cuidado, isso não pode estar envolto ao nosso vocabulário, porque daí a gente está negligenciando o amor, a gente não está se preocupando com o outro, a gente não está acompanhando, a gente não está fazendo valer uma experiência de uma obra-prima a ser então elaborada e desenvolvida. Cuidado em negligenciar o amor, em negligenciar. E aí então, partindo para um segundo aspecto, naquilo que diz respeito a uma construção do amor, São Paulo, para ele determinar tudo aquilo que o amor é e não é, o amor é paciente, o amor não guarda rancor, suporta tudo, crê tudo e desculpa tudo, ele escreveu uma outra expressão no capítulo 12, a partir do reconhecimento da sua fraqueza. Então é na fraqueza que eu me sinto forte. Para ele chegar até uma ideia muito bonita do amor, atribuindo todos esses elementos, como eu dizia, ele reconheceu a sua fraqueza. E é nessa mesma linha que eu gostaria de refletir, nesse segundo momento com vocês, um texto de Teresa de Lisieux, a nossa querida Santa Teresinha, que, por sinal, ela faz uma experiência muito profunda do sofrimento, para entender o amor. No entanto que nos seus escritos, História de uma Alma sobretudo, para ela chegar naquilo que remete, o amor é tudo, e o amor encerra todas as vocações, ela vai dizer isso, ela leu a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 e 13. Isso nas notas de rodapé e até mesmo nas explicações sobre os seus textos. Mas eu trago aqui um dos seus poemas, que ela atribui à temática do viver de amor. Se eu falava em morrer de amor, é preciso viver. E a poesia número 17 de Santa Teresinha, e ela escreve essa poesia em 26 de fevereiro de 1895, ela vai definindo aquilo que o amor é, muito parecido com São Paulo, dizendo que o amor me abrasa, o amor me custodia, ou seja, é quase que um guardião, o amor é duradouro, e ela vai definindo algumas posturas do amor. Mas no verso 7, e aqui eu leio para vocês, ela atribui uma coisa muito bonita em relação à fraqueza, como São Paulo diz. Teresinha de Lisieux vai dizer: viver de amor é guardar dentro de si um grande tesouro num vaso mortal. Meu amado, é extrema a minha fraqueza.
estou longe de ser um anjo do céu, mas se eu caio a cada hora que passa, levantando-me, tu vens em meu socorro. A cada instante me dás a tua graça, vivo de amor. Então perceba que ela reconhece a fraqueza, que ela é diária, as suas quedas, mas ela tem a consciência de que o amor é um grande tesouro que deve ser cuidado. Então, na lógica do cuidado, é importante reconhecer os meus limites, mas ao mesmo tempo saber que Deus me concede essa graça nas nossas relações, que elas possam ser, sem dúvida nenhuma, plenas, entregues, ofertadas como uma grande oportunidade de crescimento de fé. Por isso, não negligencie o amor. Não deixe aquela expressão até difícil como eu atribuía, o dane-se, fazer parte do seu vocabulário. Comprometa-se, sofra, não é? Faça a dimensão sacrificial como realização, dizendo que o amor vale a pena as relações, vale a pena a construção familiar, vale a pena lutar. Por isso, se for preciso atribuir essa dimensão, morra de amor, mas para morrer é preciso viver. E esse viver que se constrói dia a dia. Que Teresa de Lisieux nos ensine hoje, como também São Lourenço, que entrega a sua vida, que oferta, não é, como um grande crescimento para as nossas relações amorosas em Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um instantezinho em silêncio, peça graça e confirme o seu amor em Deus pela sua família. A sua entrega, a sua oferta, como dizendo que vale a pena viver de amor.